Olá, eu sou o Hélito Casagrande, você está no Pausa para a Teologia e aqui a gente vai em mais uma devocional. Mas antes a gente ah, começar com a nossa devocional, roda a vinheta aí. Queria te convidar a fazer parte do nosso canal, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando esses vídeos, comentando aí, fazendo parte desse projeto, realmente participando aí com a gente. Se você gosta desse conteúdo aí de teologia, de Bíblia, de fé, fazer parte aí do nosso canal aqui, Pausa para Teologia. Hoje eu gostaria de começar uma nova série de devocionais aqui, um pouquinho diferente daquele estilo que a gente estava fazendo. Eu queria começar a pensar as nossas devocionais a partir de livros bíblicos e a gente vai começar com o livro de João. Ali no capítulo 1, versículo 1 mesmo, né, a gente tem ali já o prólogo do livro de João que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né, já uma asserção extremamente teológica aí para a gente começar as nossas devocionais. Sabe que o livro de João ele foi escrito, capítulo 21 diz que João escreve o seu livro a fim de apresentar justamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, apresentar a divindade do Messias. Existe um propósito teológico no escrito de João. João, o último dos evangelistas a escrever o seu evangelho, já com uma alta cristologia, né? Já ali uma visão realmente da igreja primitiva de Jesus como o próprio Deus. E aqui a gente começa o livro de João justamente fazendo essa analogia do verbo, né? No princípio era o verbo. Essa analogia ela também é feita lá no Antigo Testamento, né? Quando a gente tem o próprio Deus no princípio criando todas as coisas por meio da sua palavra. Por exemplo, Gênesis 1:3 disse Deus haja luz. E depois as coisas que são criadas acontecem nesse ordenamento da palavra de Deus. É isso que a gente vai observar, por exemplo, em Salmos, quando diz lá que por meio das suas palavras Deus criou as coisas. Também no Novo Testamento a gente tem o texto que vai nos dizer que por meio de Jesus existe, subexiste tudo que existe. Tudo existe por Ele, para Ele e por Ele. Né? Então a gente tem essa igualdade da palavra de Deus no Antigo Testamento com o próprio Jesus como palavra de Deus, ou Logos encarnado por Deus aqui no Novo Testamento. Então a gente já tem essa revelação aqui no versículo 1 mesmo, né? Desse Dabar, desse Logos de Deus, o Verbo de Deus pré-existente, né? O Verbo no princípio, ele já estava lá, o Verbo não criado, o Verbo sempre existente, o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era o próprio Deus em coigualdade em essência divina, né? Com o próprio Deus, e não uma espécie de subordinação. A palavra de Deus no Antigo Testamento, a palavra, ela é revelada como estando na criação, sendo o fruto da revelação, trazendo a própria redenção. Né? Então a gente tem a ligação da palavra de Deus aos três principais atos, né, da Bíblia: o ato da criação, o ato da redenção e o ato da revelação de Deus. Esses três atos eles são permeados pela ideia da própria revelação de Deus. Né? Então, o verbo de Deus é a ação de Deus no Antigo Testamento. É por meio da palavra que ele traz a existência, que ele traz o juízo, que ele traz a promessa, que ele traz a ação de Deus acontece por meio da sua palavra. Ou seja, o versículo 1 de João aqui, ele me faz olhar justamente para tudo que existe em uma pessoa. Jesus Cristo, ele era, ele é e ele há de ser aquilo que é necessário para a existência do ser humano. O Verbo de Deus cria todas as coisas novas. E a criação de Deus, ela nos dá essa ideia de
de transformar o caos em ordem. É isso que Deus faz, né? Diz que lá no princípio, né, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, né, mas tinha um caos. E esse caos, pela palavra ordenadora e criadora de Deus, então trazido agora à ordem. A escuridão agora ela precisa ser trazida à luz, né? Onde a gente vê então que a palavra de Deus é essa palavra ordenadora trazendo realidades não existentes anteriormente. Ou seja, quando a gente lê aqui o texto então de João 1:1, desse verbo de Deus que estava com Deus, esse verbo que era Deus, esse verbo que estava desde o princípio, a gente então olha para o verbo encarnado de Deus, Jesus, como a própria revelação de Deus, que traz desde o princípio a redenção ao ser humano e que promove ordem e nova vida para as pessoas que aceitam esse verbo encarnado. João ele quer apresentar então para o mundo justamente o verbo encarnado de Deus, o Logos encarnado. Aqui a gente poderia fazer uma reflexão muito mais demorada, né, do qual era a concepção desse Logos no mundo greco-romano, como que João utiliza isso, né, como que a gente pode pensar a ideia do Logos, né, em si. Mas aqui a ideia principal do texto é justamente isso, né, trazer a divindade de Jesus, trazer esse Jesus não só como um ser humano que se torna Deus, porque não é isso que João apresenta, pelo contrário, é o ser humano que é Deus, né? 100% homem, 100% Deus. E esse Deus que existe, que tem a sua pré-existência desde a eternidade, e que desde a eternidade estava com Deus e participa da sua criação, e que sempre goza da essência divina na sua natureza. Então, eu acho que esse texto ele nos fortifica, né, a nossa fé nesse Deus, Jesus, homem, e Jesus, Deus. Né? Então, a gente vai estar aí fazendo algumas reflexões a partir do livro de João, em algumas devocionais. E se você está gostando desse conteúdo, né, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. E essa foi a nossa devocional de hoje. Deus abençoe a sua vida.